Oi, gente, seja bem-vindo ao nosso canal Orquídeas Carnívoras, etc. Vamos falar aqui de orquídea, esse é o nosso vídeo número 43. Seja muito bem-vindo desde já, você aí, novo inscrito, tivemos uma pancada positiva aí de novos inscritos. Seja muito bem-vindo, né? Como disse, esse é o nosso vídeo número 43, então tem bastante vídeo para você estar dando uma conferida aí. De início, né, a gente, além de dar as boas-vindas, diz que é muito importante aí a sua participação, você está comentando, está compartilhando esse vídeo com seus amigos, deixando aí sua sugestão, né? Você que é novo inscrito, não viu os outros canais, então a gente já deixa bem claro, né? Eu não sou um profissional, sou só orquidófilo, colecionador, gosto muito de ler sobre orquídea, ou seja, eu quero dizer com isso que eu tenho muito a aprender também, viu? Então, se você tem alguma sugestão, alguma dica, quer enriquecer nosso canal, deixa seu comentário aí, faz esse favorzão, dá essa contribuição aí. Então vamos aqui, isso aqui é uma Catileia, certamente uma BLC, eu digo certamente porque eu não tenho, aqui na verdade eu ainda tenho até a placa, mas a placa tinha lá meristema híbrido, né? Não ajudou muito não. Meristema, o que é um meristema? Meristema é uma espécie de clonagem que é feito em laboratório a partir do broto, né, de um tecido vegetal aí da planta, e com isso é feito a clonagem. Então, qual a diferença do cruzamento e da clonagem? Eu posso pegar aqui essa Catileia, fazer um cruzamento com essa Dorigã, o que vai nascer, sabe Deus, né? Só após a florada que a gente vai saber o que vai nascer. No entanto, o meristema, se eu pego aqui, né, faço o meristema dessa planta, que for, caso foi feito com a mãe dela, eu consigo fazer aí várias mudas, todas iguais à mãe, né? Eu não sei se acontece, tem uma variedade, mais ou menos a gente aprende que no meristema todas vão sair perfeitamente igual à mãe, por isso é clonagem, né? Não vai haver cruzamento, não vai haver mudança na flor nem no perfume, elas serão cópias perfeitas da planta mãe. Então isso aqui é um meristema, né? Ou seja, existem plantas iguais a ela, e é uma meristema Catileia, né? Tá lá Catileia, mas deve ser uma BLC, braço Lelia Catileia, que é muito comum isso nos híbridos, né, nos cruzamentos aí. Então foi feito um cruzamento, foi feita a planta mãe, e dessa planta mãe foi feito o meristema, que são essas clonagens. Então isso aqui é uma clonagem de uma planta mãe. Muitas vezes nós compramos isso em exposição mediante a corte, que foi o caso daqui, ó. Você vê, foi um corte de uma planta que a gente compra baratinho, na maioria das vezes sem saber o que é que está comprando. Por isso, sempre que você compra um corte sem saber da planta mãe, tem esse suspense gostoso, você fica doido para saber como é a flor, sem ter noção do que é que vai sair. E muitas vezes a gente ganha na loteria, como eu ganhei agora com essa planta aqui, né? Quando você acerta as 3 pontuações. Primeiro, tamanho, olha o tamanho dessa planta aqui, ó. Depois, cores, né? Eu amo planta amarela, olha, eu gosto de tudo, né? Mas o amarelo dá um tom muito bonito, e aqui é um amarelo suave, né? Aquele amarelo forte. Eu tenho um amarelo forte do Labelo Vinho, mas essa aqui é um amarelo mais suave. E além de tamanho, cores, perfume, é uma planta muito perfumada, né? Como ela é Catileia, é próprio das Catileias, tem um perfume bem gostoso. Então, isso aqui foi uma surpresa, não sei o nome dessa planta, isso é a primeira ajuda que eu faço agora. Se você sabe o nome desse híbrido aqui, né, desse meristema, você pode estar colocando aí alguma ideia. Eu dei uma olhada na internet e achei muita flor parecida com ela, mas todas só disso, Catileia, o híbrido, o meristema, coisa assim. Então, se tem algum profissional aí, né, algum estudioso, algum colecionador aí que costuma catalogar essa planta, eu preciso da sua ajuda para estar catalogando ela. Também nós vamos aqui, como que eu coloquei essa planta? Eu amarrei essa planta no toquinho, ó. Né? Eu estou preparando aí o material, esperando porque estava chovendo hoje, que o sol apareceu, para falar um pouco sobre toquinho, uma dúvida aí de uma inscrita, porque uma Catileia não está enraizando bem. Então, de fato, existe um processo aí de algumas plantas que não enraizam tão bem. Isso aqui é uma Catileia, devia estar entupido de raízes aqui, eu não sei o que aconteceu com ela, tá vendo? Ela não tem tanta raiz assim, ao contrário da Dorigã. Olha, a Dorigã encheu aqui, né? Então, é próprio de algumas plantas darem muitas raízes, outras não dão tantas raízes. No entanto, é importante você estar acompanhando o desenvolvimento da sua planta. Como que eu sei que essa está bem? Porque ela deu flor? Não, já falei da flor da morte, que nem sempre a flor significa que a sua orquídea está dando sucesso. Ela pode estar morrendo e a flor é a última tentativa de sobrevivência dela, de manter sua espécie com a fecundação. No entanto, você pode acompanhar que a folha antiga, ó, desse tamanho aqui, ó,
e ela não chegou, né, a crescer tanto. Já a segunda folha já deu bem maior. Então isso é um sinal positivo de que a sua planta ela está crescendo bem. Você vai acompanhando o tamanho das folhas anteriores até chegar na sua folha e a última folha. Ela tem que estar maior, nunca menor. Olha o caso dessa Dorigã, ó, folhinha menor, mas quando veio a da flor, ela veio bem maior. Deixa eu afastar aqui, ó, tá vendo? Que a última folha, aqui está com flor, ela é bem maior, o último broto é bem maior do que as folhas anteriores. Isso é sinal de que a sua planta está desenvolvendo bem, nunca menor, né? Então, é importante você estar percebendo isso. Então, essa planta eu não vou precisar mexer daqui, porque ela está bem. No entanto, ela não tem tanta raiz, ó, está enraizada, mas eu esperava mais. Em vista de quê? Por exemplo, em vista dessa planta aqui, ó, olha o tanto de raiz, tá ali florida, né? Eu já falei dessa planta aí, dessa Brácio, tá aqui florida. Olha essas valquirianas que são fantásticas em enraizamento, tá vendo? Essa nem floriu ainda, esse foi um corte que nem floriu ainda, mas olha o tanto de raiz. Então isso varia muito de planta, não necessariamente por ser catileia, ela tem que dar aí quilômetros de raízes. Mas é importante você estar acompanhando isso. Depois eu vou colocar ela naquela técnica de colocar no vaso, para que ela vá atrás da umidade que ela deseja. Então eu pego a planta, coloco no vaso, não enterro ela no substrato, a orquídea não gosta de ficar, né, enterrada aí, e ponho ela em vasos de barro, tipo isso aqui, ó. Ó, o toquinho tá ali, ela tá fixada no toquinho, e você vai perceber ali um broto, já tem uma espátula floral, certamente deve estar florindo. Ali outro também, ó, um broto novo. E a planta vai escolher se ela quer enraizar no toquinho ou se ela quer umidade e vai atrás do vaso. Então, deixa eu ver aqui mais exemplo. Esse aqui, ó, o vaso grande, então um vaso desse bílio exagerado aqui, mas a planta preferiu estar enraizada no toquinho. A outras vão preferir estar enraizando no vaso. Você vê isso aqui, ó, raízes saindo, tá vendo? Ali também, ó. Então eu dou uma certa liberdade à planta. E por que eu faço isso? Para tentar padronizar um pouco na questão da irrigação. Então nós temos plantas que não gostam muito de água, tem plantas que vão precisar de bastante água, né? O caso das esteópias, ó, estão enraizando, então elas precisam estar bem regadas, esteópias. Essa planta aqui é fantástica, assim que ela florir eu vou fazer um vídeo, porque a flor sai por baixo do vaso, mas você vê ela está enraizando, ó, cheia de raizinha nova, isso é uma muda recém-plantada, tem um broto saindo ali, ó. Então, eu não tenho essa divisória no orquidário, e plantas que eu rego muito, plantas que eu rego menos. A exceção eu abri para as vandas, porque eu coloquei a vanda acima de um jardim, porque ela precisa estar sempre, né, assim, umedecida. Mas as outras orquídeas não muito. Então, se é uma planta que não pode tomar muita água, eu costumo colocar em toquinho, porque o toquinho você pode molhar todo dia, porque todo dia ele vai escorrer. Se é uma planta que precisa de um pouco mais de umidade, aí eu ponho, né, não no cachepô, nos vasos plásticos, tipo aqueles lá, ó. Tá vendo? Mesmo assim, furado nas laterais. A orquídea não pode ficar umedecida muito tempo. E a maioria, ou cachepô, que seca muito rápido, tem uma drenagem muito boa, vaso de barro, porque o barro ele vai sugar a umidade do substrato, e também o toquinho, principalmente o toquinho. Então é importante você estar acompanhando o desenvolvimento da umidade da sua planta. Por quê? Porque a umidade vai ser um fator importante para o enraizamento, né? Planta bem úmida, assim bem com a umidade necessária, ela vai enraizar bem. Também é importante você compreender que existem 3 fatores grandes, de grande importância na sua orquídea para que ela possa estar enraizando. O primeiro é isso aqui, ó, luminosidade, tá vendo? Mas não é sol direto. Você vê aqui em cima, eu tenho um sombrite, ó, tá vendo? Dá para ver lá a telinha preta. Então ela pega o sol, você vai ver que o meu orquidário está bem claro aqui, ó. Tem bastante planta uma sobre a outra, mas ele está bem claro. A orquídea não gosta de ficar no escuro. Então, sombrite, 50%. Depois da luminosidade, a questão da umidade. Ela não gosta de ficar naquele lugar seco, aquele mormaço, aquela quintura que pega outras plantas aí, chega a murchar a folha. Então a orquídea ela vai amarelar, vai sofrer bastante com isso. Então ela precisa de luz do sol, mas só que filtrada. Precisa de água, mas nada de encharcar. Isso vai fazer com que a orquídea ela possa estar germinando. Existe uma teoria também que algumas cascas de pau são mais favoráveis ao enraizamento da orquídea, né, ao desenvolvimento da planta, mais do que outras árvores.
Então aqui a nossa experiência com sabiá, conhecida como sanção do campo. É um toco, né, um pedaço de madeira aí que dá muito certo. Plantas, as minhas aqui, ó, são todas no sanção do campo. Primeiro porque é muito fácil a gente achar sabiá aqui. Então você arruma um marceneiro aí, ele vai serrar os toquinhos. Eu fiz até uns tocos grandes que eu pensava em colocar em vasos, né? As schillerianas, elas precisam, valquirianas, elas precisam estar meio de lado, né? Algumas eu não coloquei. Então é importante você estar atento a isso, que algumas madeiras têm uma tendência a enraizamento muito melhor do que outra, né? Isso vai ajudar bastante aí, mas o importante é você estar acompanhando. Se você acompanha, não deixa. Eu tive que tirar bastante vasos daqui, né? Algumas mudinhas que eu plantei porque elas estavam apodrecendo, né? Estava dando aí podridão negra, e isso é muita água, né? Elas estavam com dificuldade de drenar a água. Mas se você acompanha, fica atento, né? Ela vai te responder com isso aqui. Então uma dica assim que eu dou a você que está começando: não se preocupe em ter esse monte de planta assim, uma amaranhada por cima da outra, não. É melhor você ter pouca planta, mas com qualidade, né? Não adianta você ter 20 orquídeas se nenhuma vai florir, porque não está bem cuidada. É melhor você ter uma, duas, três, cinco, mas que estejam sempre, ó, com esses presentes aqui. Por isso, quase todo dia eu posto vídeo, porque quase todo dia eu tenho uma planta nova florindo. Enquanto eu estou aqui acompanhando essa, eu já estou pensando o que é que eu vou gravar amanhã, e já saio procurando, né? Por isso não limito somente as orquídeas. Tenho orquídeas, tenho plantas carnívoras, né? E outras aí. Mas a paixão maior aqui é para com orquídeas. Então essa é a dica de hoje, né? Você vai na exposição, não se preocupa muito em comprar planta cara. Não se preocupe muito em comprar plantas grandes, né? Você procura cortes, né, que são brotos cortados lá. Uma dica: para uma planta desenvolver bem, ela deve ter mais ou menos 3 folhas, né? Então mesmo que ela não tenha o broto saindo, ela rebrota no meio dessas folhas. Por que corte? Corte é mais barato, né? Não é tão decepcionante, cresce rápido, tenha paciência. Pessoal, mas orquídea flora demora muito para florir e tal, coisa assim. Uma doricã, ela pode florir até 3 vezes ao ano. A Phalaenopsis, ela pode florir 2, 3 vezes ao ano, mas uma flor pode chegar a 4, 5 meses, a flor, né? Então não tenha pressa, não precisa muita coisa assim não. Então essa é outra dica também. Você não precisa se preocupar em comprar plantas adultas grandes, porque vai florir logo, né? Não tenha pressa com isso não. Quanto maior a planta, quanto mais velha a planta, mais dificuldade ela vai sentir para se adaptar ao seu clima, à sua casa. Quanto mais nova a planta, nem precisa comprar um seedling, um bebezinho lá de 2, 3 meses, mas você compra uma planta aí de 1 ano, 2 ou corte, a probabilidade dela se adaptar à sua região vai ser muito mais fácil, muito mais vantajoso. Você vai perder menos tempo tendo aí a planta já desenvolvida pequena, né? Então foi o caso dessa aqui, ó. Foi um corte, deve ter 1 ano ou 2, eu não lembro bem dessa planta. Tá vendo, ó? Bem enraizada no toquinho, sempre adubada como as outras plantas, regada como as outras plantas. Eu simplesmente chego ali no meio, ó, penduro e já vejo o botão saindo. Então não dá muita dor de cabeça, né? Você não precisa estar tão preocupado com isso não. Então não preocupa somente com flores, preocupa com a saúde da sua planta. Cuidado com os caramujos, cuidado com fungo, com essas coisinhas assim, né? Uma planta, se você tenta copiar o máximo possível do habitat natural dessa planta, o índice de doença vai ser menor, né? Ou seja, se você tentar imitar um pouco a natureza. Então na natureza ela pega sol, mas um sol filtrado pelas folhas. Você não pode pôr folha, põe sombrite. Na natureza ela sempre vai ter aquele sereno forte dentro da mata. Então não deixe ela ficar ressecada, aquela planta, né, castigada. Então tenta acompanhar isso, acompanha o desenvolvimento da sua planta e ela vai te agradecer com isso aqui, ó. É assim que elas agradecem a gente. Então também aproveitando, né, quero agradecer a você que assistiu o vídeo até o final. Deixa a sua dica, deixa a sua sugestão, né? Quer ajudar a gente aí, compartilha, dá seu like, né? E desde já agradeço e que Deus abençoe a você.